Economia no Jornal da Manhã, o governo redefine estratégias para aliviar impactos econômicos do coronavírus. Tem novidades no crédito do Banco Central e no auxílio emergencial. Denise Campos de Toledo. É isso mesmo, Kalina. Bom dia a todos. Pois é, o Banco Central continua tentando trabalhar essa questão do crédito, que é uma das grandes reclamações das empresas desde o começo da pandemia. O governo lançou uma série de estratégias querendo assegurar esse dinheiro, especialmente para capital de giro das empresas. Mudanças já ocorreram nos últimos meses, mas nada de o crédito chegar da forma necessária. As empresas precisam desse suporte financeiro para poder se manter empregos, inclusive, enquanto não há uma normalização do movimento, da atividade de produção, de vendas e tudo mais. A gente sabe que essa situação em meio de paradeira vai prosseguir mesmo com a flexibilização. Pois bem, ontem o Banco Central anunciou mais uma série de medidas que ele espera que consiga, com isso, liberar cerca de 272 bilhões de reais. Uma dessas medidas é em relação a uma antecipação que os bancos têm de fazer de pagamento de impostos, é como se eles pagassem antecipadamente e isso vira um crédito ativo só lá na frente. Então, com isso, ele espera que 127 bilhões de reais possam ser destinados às pequenas empresas, que esse é o maior problema. As grandes empresas, normalmente, elas têm condição de apresentar garantias para ter acesso ao crédito, né? Então, tem essa linha específica que aciona aí aquele diferencial temporal entre o momento que os bancos pagam o imposto até eles fazerem a provisão e o instante que o pagamento é reconhecido contabilmente. De acordo com os cálculos do Banco Central, os bancos, em vez de despenderem cerca de 105 bilhões com esse tipo de operação, é uma coisa muito técnica, mas os bancos ficam com aquele dinheiro parado, prevendo esse pagamento de tributos. E agora essa despesa ficaria em torno de 11 bilhões. Então diminui muito o quanto teria de custo operacional para os bancos durante esse período. É ver se os bancos aceitam a liberação de recursos em troca dessa suposta vantagem, porque continua aquela preocupação muito grande quanto ao risco de calote. Essas operações teriam prazo de até 3 anos, destinadas, como eu disse, a pequenas empresas, e os bancos continuam relutando muito na liberação de recursos, exatamente pela possibilidade de toda essa situação colocada pela pandemia levar a uma quebradeira, a dificuldades financeiras maiores, e aí mesmo com facilidades em relação ao crédito, as empresas podem não conseguir. Uma outra medida lançada pelo Banco Central é a possibilidade aí para as pessoas de poderem dar como garantia de empréstimos os imóveis já financiados com base no que já foi pago. É uma outra liberação importante de recursos aí destinado às pessoas físicas que também estão com dificuldades. Enfim, como eu disse, no total, é isso que se espera de liberação de recursos e a equipe econômica começa a fazer concessões em relação à prorrogação do auxílio emergencial. O Congresso ainda insiste em repetir os R$600, mas agora a equipe econômica já fala em valores decrescentes. Seria R$500 em julho, R$400 em agosto, R$300 em setembro, para minimizar o impacto fiscal. Mas a gente vê que eles estão fazendo concessões, como aconteceu lá no começo, quando foi definido o valor inicial. E o mercado global, Denise, continua com aquele movimento positivo dos últimos dias? Olha, hoje é dia de ajuste, Kalina. A gente tem boa parte das bolsas de valores em queda, futuro dos Estados Unidos também em queda, petróleo em queda, assim como outras commodities. A gente tem acompanhado em vários países novas ondas de contaminação da pandemia. Isso traz uma certa preocupação, como no caso dos Estados Unidos. A Alemanha fechou algumas atividades, teve problema na China. Isso serve mais, na verdade, como desculpa para a realização de lucros. As bolsas vinham muito bem, havia uma recuperação bastante forte, então em alguns momentos tem uma certa parada técnica para parar o exagero aí da recuperação, mas parece não inverter a tendência porque tem muita liquidez no mundo. E o Brasil segue esse embalo hoje, o dólar que vinha numa queda muito acentuada, hoje, pelo menos na abertura dos negócios, ele registra agora alta de 0,41%, a cotação de venda do comercial passa dos R$ 5,17. A questão é que tem muito dinheiro pelo mundo procurando boas alternativas de investimento, as bolsas de valores têm ganhado muito com isso, portanto não dá para falar em reversão de tendência, mesmo com as preocupações com relação à recessão, preocupações com relação a essa possível segunda onda de contaminação.